Olá, sejam bem-vindos ao Icatriluna, eu sou a Lilian Creuer e estamos com mais um Clube do Livro. Estamos lendo o livro A Bíblia das Bruxas, às sextas, e hoje vamos falar sobre o ritual de encerramento, capítulo de número 3, dentro da estrutura de ritual. Hoje eu estou com a Bruna. Oi, boa noite, gente. Boa noite, Bruna. Então vamos lá. Falando sobre esse capítulo que é bem curtinho, né? Eu achei interessante, né, falar sobre a importância de traçar e destraçar o círculo mágico. Tem gente que fala que é lançar e deslançar, tem gente que fala que é invocar e banir. Eu falo traçar e destraçar, mas eu sei que não é apenas um círculo, né? Isso eles não falam aqui, mas em outros livros de Wicca para iniciantes, inclusive da Thea Sabin, que a gente já leu, é falado que, na verdade, o círculo mágico ele não é um círculo, ele é uma redoma, né? Ele tem uma cúpula tanto em cima quanto embaixo. E aí ele vira uma esfera, na verdade, né? Você já tinha visto isso, Bru? Já e passei a praticar dessa forma, né? Já tinha visto faz um tempo. E daí quando eu Legal. encerro, a forma que eu faço isso, eu digo assim como é em cima, embaixo, eu fecho essa redoma de poder e força, enfim, vou falando as palavrinhas lá que eu tenho na minha Legal, cabeça. muito bom. Muito bom. É, isso aí. Então, aí eles falam, né, que é muito importante você traçar o círculo no começo do ritual, mas depois destraçar ele, muito importante, ok? Acho importante também a gente não ficar saindo do círculo mágico. Cara, às vezes acontece, eu não vou mentir, não vou falar, né, não sai do círculo mágico. Não, às vezes acontece, às vezes você deixou um isqueiro para acender a vela fora do círculo, por algum motivo, a vela apaga, aí você tem que ir lá pegar, ou então sei lá, esqueci alguma coisa fora do círculo que é importante para o ritual, aí tem que ir lá pegar e tal. E aí eles não falam aqui, nesse capítulo especificamente, sobre como abrir o círculo mágico caso você precise sair, né? E aí eu lembro que eu já devo ter lido isso em algum livro, eu acho que é Raymond Buckland, Guia Completo de Bruxaria. Como que é o nome do livro? É isso mesmo. O Guia Completo de Bruxaria. Eu acho que tem nele um esqueminha de ensinar a abrir o círculo, abrir uma portinha no círculo mágico, caso você precise sair, né? Tem até o desenhozinho lá mostrando. Isso mesmo. Então, eu faço isso, né? Eu evito, claro, porque tudo que você vai abrir ou fechar uma portinha ali mexe com a energia que já está sendo criada, mas às vezes acontece, né? Então, abre o círculo mágico com a Tami e já sai fechando do outro lado. Eu imagino como se fosse uma barraca de camping, assim. Então eu abro ele, já viro de costas e já fecho, sabe? Então eu imagino fazendo isso com a Tami. E aí depois para abrir de novo é como se eu estivesse passando a Tami, como se eu estivesse abrindo o zíper, abro o zíper, entro e já fecho. Né? Eu imagino dessa forma. Sim, eu faço dessa forma também. Na verdade, eu penso como se fizesse a estrutura da porta, a mesma coisa, né, da barraca de camping que você falou. Mas aí eu imagino como se fosse uma porta mesmo, assim, quadrada, e vou delimitando, mas no final dá no meio. Legal. Muito bom. E aqui, então, depois que eles falam sobre isso, né, que é importante destraçar ou banir o círculo mágico, né? Como que você chama, Bru, antes da gente ir para o próximo tópico? Você fala banir? Você fala... O que você fala? Traçar e destraçar. Eu nunca tinha pensado nessa forma de banir, porque, para mim, por mais que a energia do círculo esteja ainda... Ele cumpriu o seu propósito, mas eu acho que eu tenho dentro de mim muito banir, como realmente expurgar algo que não é tão legal, sabe? E daí eu prefiro usar a palavra traçar e destraçar, mas por muito tempo eu usei abrir e fechar, até perceber que também não faria muito sentido. Até porque se você está abrindo, você está destraçando, né? Isso, exatamente. Exatamente. Muito bom, muito bom. Eu também tenho essa concepção de banir algo, de expurgar mesmo, então eu não uso banir, eu uso traçar e destraçar, ou lançar e deslançar o círculo. Mas traçar é mais fácil, né? Agora, uma coisa que eles não falaram aqui também, que eu acho importante, é qual é o intuito do círculo mágico, né? Então, ao meu ver, ele tem 3 intuitos. Para te transportar pelo entre mundos,
para conter a energia que ali está sendo criada e para separar toda energia que não for útil para aquele ritual, deixar do lado de fora. Então, eu traço ele 3 vezes e quando eu falo sobre isso. Então, eu traço o círculo mágico uma vez para nos transportar por entre mundos, eu traço o círculo mágico uma segunda vez para que toda a energia criada aqui seja contida, eu traço o círculo mágico uma terceira vez para que toda a energia de fora que não pertence a esse ritual, que fique do lado de fora. Seja assim se faça, tanto acima quanto abaixo, esse agora é o local sagrado. Então, essas são as palavras que eu falo. E nesse livro não fala, né, sobre os 3 usos do círculo mágico. Não lembro onde que eu vi isso, mas eu internalizei para mim dessa forma. Ele nos capítulos anteriores, ele fala um pouco, né, do conceito, mas não explica, né? Fala da importância do círculo, mas realmente não explica. Eu lembro que eu vi, eu não lembro o livro que eu li, mas esse conceito desses 3 fatores aí, essas 3 questões que a gente mentaliza no círculo, eu vi no canal da TCS. Eu lembro da primeira vez ter visto lá e depois eu fui procurar, mas livro eu também não lembro. E eu tenho em mente essa concepção também do que você falou, só mudo as palavras, né? Porque assim, na minha abertura de círculo, eu meio que já coloco dentro dela a questão da invocação dos quadrantes e dos deuses. Já que a forma que eu sigo não é a forma wiccaniana, né? Daí eu costumo falar, eu lanço esse círculo, eu traço esse círculo para que nenhuma energia boa ou ruim que seja contrário ao meu intuito possa me atingir. Eu abro esse círculo pedindo a força, o poder e o auxílio dos elementos da terra, da água, do fogo e do ar. Eu abro o círculo para que a Deus e o Deus possam me abençoar. E daí, Legal. Como é cima, baixa, enfim, eu faço dessa forma. Legal, muito bom. O canal da TCS também foi um alimento, assim, para o meu começo de estudos também na Wicca, assim. Então, eu acho que faz sentido eu dizer que também devo ter visto lá e tal, porque os primeiros vídeos deles, eu com certeza maratonei, assim. Então, eu vi um vídeo da Eileen realmente fazendo um ritual, né? Tem vídeo deles em ritual de Esbá, se não me engano, né? E um vídeo dela traçando o círculo mágico, né? Então, há muito tempo atrás. Sim. Eu acho que até um pouco dessa forma que eu faço, eu acho que eu devo ter pego, de você já falar da energia dos deuses e dos 4 elementos, eu acho que eu peguei de um dos vídeos lá, inclusive. Estou tentando puxar da memória. Porque era uma forma que eu queria que fosse uma forma simples, porque assim, no começo eu achava que não ia conseguir decorar, sabe, as coisas. Que era muita coisa para falar, muita coisa para lembrar. E daí, tanto que assim, nunca sai igual, sempre sai de um jeitinho diferente, às vezes acrescenta alguma coisa, mas foi uma forma que deu certo para mim, que eu consigo meio que abarcar, meio que compactar algumas etapas posteriores. Não que depois do círculo, claro que eu faço, dependendo da energia que eu preciso, eu faço a invocação mais bonitinha dos 4 elementos, dos quadrantes, eu faço, não da forma que esse livro ensina, né? Também de uma forma mais orgânica, dependendo do Deus que vai trabalhar comigo naquele momento, também faço uma invocação mais bonitinha e tal, mas eu gosto de já abarcar eles dentro da abertura, do lançamento do círculo também. Legal. Quando eu vou fazer invocação de deuses e quadrantes eu já falei, né, no vídeo anterior, tem outros vídeos também, mas a dos deuses especificamente sempre muda, assim, eu sempre falo palavras do meu coração, nunca é algo decorado. Eu acho que seria legal decorar alguma coisa padrão, tipo, eu chamo pelo deus Cornífero, porque assim, a gente sempre digo Triluna, o Triluna, como círculo de celebrações, a gente sempre chama Quernunos. Sempre. Teve uma época que eu chamei Lu para trabalhos com o Cleon. E teve épocas que eu chamei... Não, acho que foi só Lu e Quernunos. Teve época que eu trabalhei com Dianos Luciferum, por conta de Diana.
E aí tá, mas normalmente é sempre Quernunnos no Triluna. Então, eu poderia fazer uma invocação padrão para ele, sempre bonitinha, da mesma forma. Mas, cara, sempre falo do meu coração, assim. Eu não cheguei a montar nada ainda. Eu não sei quais são os efeitos disso. É que vale a pena, né? Porque você tá ali, já Uhum. tem uma intimidade já com as divindades. É algo que não deve ser mecânico. Então, quanto mais de coração você puder falar, melhor. Com Eu certeza. apoio. Até porque vai acrescentando novos epítetos ao Deus, né? Então, Sim, tem horas que. E também tem outra coisa, né? Dependendo do ritual, a gente chama ele diferente, né? Por exemplo, agora estamos numa época onde está chegando o Yule. Então, eu não vou chamar pelo Deus cornífero das florestas, o Senhor da soberania, né? Eu vou chamar pela criança da promessa, né? exatamente. Então, não tem porquê, né? Realmente. Bom, muito bom. Então, aqui, seguindo, né, os autores começam a falar sobre a preparação, fala que não existe uma preparação para encerrar o ritual, ok. A única preparação é que, se você invocou tudo sentido horário, você vai fazer o banimento ou a despedida sentido anti-horário, começando pelo último que você invocou, né? Beleza, até aí eu acho que todo mundo faz isso. Não sei se tem alguém aí da bruxaria natural, dos bruxinhos, dos bruxinhos violetas que fazem diferente. Chama Oh, tudo rapaz. junto e faz o banimento tudo junto. Não sei. Porque eu tô brincando, mas assim, a bruxaria natural, ela tem uma liberdade, né? E eu acho bonito isso, porque não tem rabo preso com ninguém, né? Então não tem essa de, Uhum. mas fulano falou que tem que fazer assim. Não, você faz do jeito que você quiser, você é livre. É que a gente de religiões um pouquinho mais dogmáticas tal, acaba tendo um certo, né, como posso falar, uma certa ordem para as coisas, Sim. uma lógica, né, ou então uma certa, a gente acaba colocando sistemas, né, a gente vai criando sistemas ali e tal. Não sei o que você acha disso, Bru, porque você também tá mais numa esfera caótica, né? Então me conta aí, tipo, você segue essa ordem também, do horário, anti-horário? Não, eu sigo, porque assim, é algo que faz sentido, né? Algo que Uhum, tem lógica. E assim, das uhum, pessoas que eu sigo, da bruxaria natural, elas sempre falam também que você vai seguir forma contrária, vai se uhum, despedir do último até o primeiro. Eu acho que é algo que, por mais que você tenha uma liberdade, tem coisas que fazem sentido a gente continuar seguindo, ou então meio que tá impregnado mesmo, porque, querendo ou não, a bruxaria que a gente segue hoje, por mais natural que seja, a gente bebe de fontes que são ou do ocultismo, ou da Wicca, ou como é o nome, de ordens esotéricas. Então, uhum, meio que é difícil fugir disso, né? A não ser que seja aquela bruxa mesmo que aprendeu ali da família e que está no meio do mato, macerando uma erva na mão, assim, que realmente aquela curandeira raiz, eu acho que uhum. dessa geração atual, a gente sempre acaba bebendo dessas fontes, desses conceitos que tem uma ordem, que tem um padrão, né, a ser seguido. Sim. Mas é aquilo, se eu for fazer um ritual que eu não vou seguir a certas lógicas, nem o círculo eu vou abrir, tá entendendo? Uhum, Vai ser um ritual que vai ser orgânico em tudo, uhum, que eu vou seguir intuitivamente em tudo. Mas se a partir do momento que eu estou fazendo algo que vem bebe de uma fonte cerimonial, eu acho que nada mais justo do que você continuar nela, né? Continuar perfeito. seguindo ela. E aí você tá sendo coerência até no caos, né? Mesmo dentro do caos, você tá sendo coerência, porque se vai ser um ritual com menos elementos cerimoniais, então tudo vai ser orgânico, né? Então faz sentido até essa coerência, né? Isso. Agora, sim, faz todo sentido o que você falou. Isso era o que eu achava também, até participar de um ritual de bruxaria natural, que foi assim, a salada mista. Eu achava que eles também levavam em consideração essa lógica mínima, tal, mas foi uma coisa doida, foi tipo, vai invocar, invoca por qualquer lugar.
Ai, vai traçar o círculo, tanto faz a direção, vai destraçar, tanto faz. Acho que foi traçado o círculo da mesma direção que foi destraçado, ou foi invertido. E aí não tinha uma ordem de quadrante, nada, não tinha nada, nenhuma ordem. Por isso que eu fico zoando, gente. Que eu falo, qual que é a ordem? Tem uma ordem? Não tem? Ah, entendi. Qual que a única obrigação é ser feliz? Tudo bem, então, mas eu gosto de uma coisa mais que tenha um certo sentido, né? Sim. E aí. Se dá certo, que bom, né? Mas. Eu acho que não deu, no caso. Eu acho que não deu certo. Eu tava lá, eu não senti nada. Sabe aquele ritual que você sente que você saiu de um teatro? Sim. Foi bem isso. Agora, triste. Agora, falando a fim de comparação, agora que eu estou estudando druidismo, eu acho que é interessante fazer a comparação, porque o autor, Janet Stewart Farrar, eles são irlandeses, né? Então eu acho que a comparação é válida aqui. No druidismo, existe essa ideia do Sol estar girando no sentido anti-horário aqui no hemisfério sul, logo tem uma razão de ser você traçar o círculo no sentido anti-horário. Mas pelo menos essa lógica é explicada, né? Então, paguei minha língua com sentido anti-horário, né? Como a gente estava falando. Né? Tá vendo só? Mas tudo bem, assim, eu super senti também que deu certo, então tá ótimo, né? Agora, mas eu já... Pra gente aprender ainda, a gente vai se deparar com tanta coisa que vai quebrar alguns paradigmas que a gente tinha criado. É verdade. Mas em alguns momentos eles também fazem em sentido horário. Agora, eu não sei qual que é a lógica, porque nos rituais de druidismo que eu participei, existiam diferentes pessoas oficializando. E essas diferentes pessoas, inclusive, rodam as celebrações diferentes. Então, tinha pessoas que celebravam pelo norte, pessoas que celebravam pelo sul. Então, isso também pode influenciar. E como eu não sei direitinho como cada um faz, eu só estava ali entregue para sentir e tal, e realmente tudo que eu senti no druidismo, independente se era o sentido horário ou não, realmente a gente sente que dá certo, que funciona, né? Eles não são tão... realmente. Eles não são tão cerimoniais quanto na Wicca, mas eles têm algumas coisas que são decoradas. Por exemplo, o ritual de Seinen, que é um ritual de purificação do ambiente, ele é decorado e ele é extenso. Então, ele não é tão cerimonial, mas ele é extenso. E aí, ele tem 2 tipos de purificação. A purificação individual, 1 a 1, que vai se falando várias coisas, e a purificação do espaço, que eles não chamam de círculo mágico, eles chamam de bosque. E aí, dentro do bosque, é onde eles vão fazer uma outra coisa decorada, que é o rito de proteção dos 9 deuses. Então, é outra coisa decorada também. Então, tem bastante texto decorado, que são textos canônicos, assim, do druidismo no Brasil, especificamente, né? Não posso falar sobre outras tradições. E eles tentaram se basear isso em alguma coisa que veio lá mesmo dos druidas originários? Sim, pelo que eu sei, muito da liturgia do druidismo no Brasil, ela veio de outras ordens iniciáticas de fora, ou americanas, ou irlandesas, ou não sei, né, a origem, mas a gente tem várias, a gente tem a ADF, a gente tem a OBOD, a gente tem tem uma que começa com O. Enfim, tem umas 3 que eu sei que eles se basearam muita coisa nelas, né? Que acho que a ordem americana de druidismo, enfim, né? Eles têm essas outras ordens que eles basearam, o druidismo brasileiro se baseou muito. Então, sim. E aí, muito também, é lógico que assim, a gente não tinha ritos escritos, né, druidas, falando assim, traça o círculo mágico, faz assim, faz... Óbvio que a gente não tem isso, né? Até porque, pelo que a gente estuda, pelo menos na parte histórica, sempre dizem, né, que era tudo oral, né, eles
tinham registros escritos. Isso. Né? O que a gente tem muito são mitos. Muitos mitos escritos, muita coisa escrita de mito, de história, né? Muito disso. Então, eu acho que muito da espiritualidade druida veio desses mitos também, né? Todas as formas de transformar isso em algo litúrgico e cerimonial, com certeza veio dos ritos. Ah, bacana. Uhum. Bom, aí eu achei legal, assim, que eles falaram sobre deixar oferendas, né? Fazer oferendas dentro e fora do círculo mágico, achei bacana. Eu achei interessante esse ritual, essa parte do banimento, que, assim, hoje eu estou usando os pentagramas de banimento individuais de cada elemento, né? Então, tem livros que vão abordar isso, a gente já falou sobre isso em algum momento do canal, mas só para quem não sabe, então, para a invocação de cada elemento, existe um pentagrama de invocação, onde você vai traçar ele de acordo com a ordem daquele elemento, onde ele está no pentagrama. E para banir aquele elemento, ou se despedir dele, você faz a forma contrária daquele pentagrama. Então, se você começou a terra, por exemplo, se não me engano, você começa da ponta de cima para baixo. Esse é o de invocação. E aí o de banimento é da ponta de baixo da esquerda para cima. Porque se eu comecei ali, eu termino ali, né? Digamos assim. Então, aqui eles vão falar que para se despedir dos elementos, você pode usar o pentagrama de banimento da terra para todos. Não sei se aqui eles falam isso, mas já vi eles falando em outro lugar também. Aí, eu já acho que, ok, você pode usar para todos, mas eu uso hoje, atualmente, eu uso os individuais de cada elemento. Eu ainda preciso estar com o meu livro das sombras ao lado para fazer isso, ou seja, eu uso a colinha, mas eu acho que é mais coerente. Aí, Bru, eu vejo de você como é que você faz. Eu não costumo usar o pentagrama de invocação e banimento, assim, rituais para abertura e fechamento do círculo, porque eu acho muito complexo. Complexo. Demorei a entender o que significa. Sabe aquele negócio que você lê, assiste e não entra na sua cabeça? Demorou muito a entrar na minha cabeça. Hoje ela já entrou já. Hoje eu já entendo, já sei fazer, mas eu acho que não se adequa. Eu acho aquele negócio de você usar uma linguagem muito rebuscada para algo que é simples. Sim. Eu acho, para os meus rituais, eu acho que seria como se eu usasse algo muito rebuscado para os meus rituais que são mais simples. E daí eu acabo não usando. O que eu uso é quando eu vou fazer realmente algo de banimento, fazer por exemplo, o ritual gnóstico do pentagrama, que você faz. Mas assim, concordo com você que se eu fosse fazer, eu acho que eu faria o individual de cada um. Porque se você tá chamando e depois se despedindo daquela energia, por que você vai usar só o da terra? Eu acho que a lógica é para aterrar. Você aterra todos os elementos, sabe? Eu acho que essa é a lógica. Mas aí, eu tendo a fazer o aterramento depois. Tipo, você colocar a mão no chão, pé no chão, fazer um aterramento depois. Então, para mim, não caberia. Sim, mas, sim. Enfim. Eu comecei a usar esses pentagramas porque no Triluna a gente faz a celebração em grupo, então sempre tem no mínimo 3 pessoas. Então eu sinto que eu preciso dar uma atenção maior para esses quadrantes no que tange ao fluxo de energia. Então, se tem no mínimo 3 pessoas, eu preciso então realmente fazer uma invocação desse quadrante usando aquele pentagrama daquele quadrante específico, depois eu uso aquele pentagrama de despedida, porque daí eu sinto que eu estou estabelecendo um círculo mais sólido dessa forma, sabe? Sim. E o que você acha? Eu não sei se eu vi nesse livro, que eu estou meio que misturando tudo, sabe? Eu estou lendo também o livro da Terra Sempre. É maravilhoso! Esse livro é maravilhoso. Estou lendo e escutando lá o clube que já está gravado lá no Icateria.
E daí, eu não sei se foi lá ou se é nesse aqui, eu acho que foi lá, que fala sobre, se tiver alguém no grupo que tiver mais familiaridade com tal energia de tal quadrante, você colocar essa pessoa para fazer a invocação e Sim. banimento. O que é que tu acha sobre isso? Eu acho maravilhoso, eu acho que deveria ser assim. Só que as pessoas, elas não querem. Então, assim, tipo, eu sinto que o pessoal que, até mesmo no Triluna, assim, o pessoal fala assim, não, faz você. Não, faz você, que eu não tenho medo de errar. Gente. Não sei Se é para deixar os outros fazer, vai para a igreja evangélica, então, que você faz tudo. Não é não? Mas eu concordo com você, concordo 100%, 100%. É tão legal você fazer parte, você ter Nossa, eu acho. sentir que está sendo útil também lá no ritual, eu acho muito não? legal, O que o pessoal do Triluna já... E aí, quando eles ouvirem isso, eles vão... Depois eles vão vir falar comigo. O que eu acho que eles estão conseguindo fazer agora com mais autonomia, estão se sentindo confortáveis, é fazer a purificação do ambiente. Então, assim, se eu tenho mais contato com o elemento X, por exemplo, vou dar o exemplo aqui da Gwen. A Gwen tem muito contato com o elemento água. É o elemento principal dela. Então, ela tem essa familiaridade com o elemento água. Então, ela se sente muito confortável em fazer o banimento com a água com sal. Então, essas atribuições eu já dou para eles. Tipo, vai banindo pela casa toda, vai fazendo. Então, a gente coloca a música do Claudinei, vou banindo, e aí a gente passa, vai aspergindo pela casa toda, com água e sal e tal. Aí, no meu caso, eu sou do elemento ar, então eu pego a vassoura e vou passando, né? Ou então eu pego o incenso e vou passando. O Kai, que é do fogo, ele sempre vai, então, pegar ou o incenso ou o tambor. O que mais que ele pegou da última vez? Acho que foi isso. E aí a gente vai, né? Tem que ser assim, tem que delegar as funções, né? Porque, assim, é outra coisa que eu penso, posso estar errado, se eu estiver errado, você me corrige. Sim. Um dos pilares, pilares não, né? Mas um dos propósitos faz parte de uma das iniciações que se tem, né, na bruxaria, que dizem que são 13, outros dizem que são mais, mas a última iniciação seria você se tornar um sacerdote. Eu sei que nem todo mundo tá apto a isso, tem interesse. Mas se você está naquele caminho, mesmo que você não siga, você vai aprender. E para você aprender, você também tem que botar a mão na massa, né? Exatamente. Então, eu acho muito importante. Eu sei que tem a vergonha nisso. Eu, com certeza, ficaria morrendo de vergonha no começo, mas depois você tem que vestir aquele papel ali que você faz parte, que você tem que se posicionar, que você tem que ter uma fala, que você tem que ter uma ação ali no meio do ritual, porque se for assim, meio que a gente perde um dos braços dessa nossa espiritualidade, dessa nossa religiosidade, né? Exatamente, concordo 100% com você. Isso até algo que eu posso trazer mais enfaticamente para eles, o tipo, olha, vai se preparando, porque, né, o nosso Yuli, por exemplo, vai ser semana que vem. Eu já posso, inclusive, se já me deu essa ideia, vai se preparando, porque você vai invocar o quadrante tal, né? E aí... E até, depois de um tempo, até começar, tal sabá, a responsabilidade vai ser de fulaninho, você que vai... seria maravilhoso! Ministrar tal negócio, entendeu? Se vire não, né? Vai ter o apoio de todo mundo, todo mundo vai ajudar, mas tipo, da pessoa, por exemplo, pensar no ritual e ele vai delegar a função para os outros, mas assim, para ter essa postura, né? Com certeza. Não é legal, assim, não é confortável, mas depois de você faz o primeiro... É verdade. Agora, falando no druidismo, eles também separam por função, mas eles separam por função depois do segundo ano de estudo. Então, por exemplo, você faz o primeiro ano de estudo, que eles chamam de semente, né? Estudo semente. E aí, depois que você passa por... Que é como se fosse uma dedicação, né? Você passa por esse um ano de estudo, aí você escolhe um caminho. E aí lá eles têm... Isso falando... Toda vez que eu falo lá,
é no druidismo brasileiro, né, que existe um consenso. Então, eles têm caminhos. Eles têm o caminho do bardo, do guerreiro, do druida, do ovate, do feiticeiro e do cultivador. Então, cada um tem uma função já dentro da ordem, dentro do clã, né? Então, essas funções já estão estabelecidas quando você sai de semente e vira sacerdote ou para-sacerdote. E você escolhe o seu caminho. Então, as pessoas que escolhem o caminho. Para sempre, sim. Mas sabe que tem que escolher alguma coisa, né? Que você não vai ficar ali sem de bracinho cruzado sempre. E o que é legal, eu não sei se isso que eu vou falar é como acontece. Mas no meu entender, que aí você vê mais ou menos os papéis que as pessoas tinham, se você for ver na época que existiam, os druidas, enfim, a sociedade, cada um tinha um papel. E daí, você escolhendo o seu papel, você vai fazer algo que, em tese, você se sentiria mais confortável, mas você vai ter sua função, né? Sim, exatamente. Seria mais ou menos isso, assim, você... Com certeza. Sempre nos sacerdócios, né, nos templos, sempre tinha a pessoa que ia colher flor, a pessoa que ia acender o incenso, a pessoa... Então, esses papéis, eles são naturais, né? Exatamente. Bom, aí eu achei legal que ele fala das oferendas, né? De deixar sempre, então, comidinha, bebidinha para o Xi. Eu achei legal trazer realmente o nome do povo das fadas, que é o nome irlandês, é um nome usado até no druidismo. Achei legal eles trazerem Xi, que são o povo das fadas, né? Então, agora, como eu estou realmente inserida nesse estudo de druidismo, eu vou acabar falando mais os Xi, as Xi, do que o povo das fadas. É até mais fácil, né? Por exemplo, a gente tem a Eleanora aqui no grupo de estudos, que ela é Eleonora Xi, o nome dela, né? Que é a Eleanora do povo das fadas. Então, maravilha, né? Então, a gente já tem ali uma Xi entre nós. Arrasou. É o nome pagão dela, né? Ai, muito fofo, viu? Gostei. Sim. E aí, para finalizar, então, eles falam sobre as despedidas, né? Eu vou falar a minha despedida para vocês. Quem quiser, então pega aí caneta e papel. Uma xícara de chá. Pega aí caneta e papel. Como é que é? Então a gente faz assim, por exemplo, eu vou despedir da água, vai. Guardiões atores de observação do oeste que guardam o poder da água. Ih, esqueci. Dá branco, né? Quando a gente não tá no ritual. Peraí, vamos lá de novo. Guardiões atores de observação do oeste que guardam o poder da água, eu vos agradeço pela sinergia, força e poder desprendidas nesse ritual de blá blá blá. Vão em paz ou fiquem conosco se assim for de sua vontade, e que toda energia que não foi usada. Como que é? E que toda energia que não foi. Ih, como é que eu falo? E que toda energia que não foi consumida, eu não lembro agora a palavra que eu uso, gente. Então vamos de novo. Guardiões atores de observação do oeste que guardam o poder da água, nós te agradecemos pela sinergia, força e poder desprendidas nesse ritual de blá blá blá. Vão em paz ou fiquem conosco se assim for de sua vontade, que toda energia que não foi utilizada, toda energia que não foi utilizada e que esteja sobrando, digamos assim, né? Que vá para o nosso escudo mágico. Assim seja, assim se faça. Feliz encontro e feliz partida para que haja um feliz reencontro. Blessed be. Então, é isso que a gente fala. Só esqueci dessa palavra, que realmente está decorado. Então, assim, essa palavra, eu acho que é consumida. Toda energia que aqui não foi inteiramente consumida, que seja direcionada para... acho que é isso que a gente fala. Esse negócio de mandar essa energia pro... Eu nunca tinha ouvido falar de mandar pro escudo mágico. Isso a gente que criou. Eu não sei se eu vi em algum lugar, mas a gente criou porque é uma forma de você não precisar aterrar
ou de você não se sentir muito mal ou muito sobrecarregado depois do ritual, né? Porque normalmente Tá. porque depois do ritual a gente se sente cansado, drenado, né, tal. Ou Sim. então aquela energia que sobra, ela fica no ambiente, deixando o ambiente pesado e tal. Ou não pesado, mas denso, né? Então a gente Uhum. pensou em fazer isso, assim, a gente está começando, faz um ano isso mais ou menos, a gente está começando a direcionar toda a energia que não foi consumida em sua integridade, que vá para o nosso escudo mágico, ou seja, a gente está sempre alimentando o nosso escudo mágico, e aí você está lendo Thea Sabin, você tem lá um capítulo falando sobre construção do escudo mágico, você vai ver, é bem legal. E ele precisa ser alimentado, né? Sim, sim. E Eu acho que eu acho que lá ela também fala isso de lançar. uhum. Ah, por isso Eu que ficou na minha eu acho que cabeça. não. Não. Eu não sei agora. Você me pegou. Não sei se ela fala isso de toda vez que destraçar o círculo mágico, mandar energia excedente para o círculo mágico. Não me Não, lembro. porque essa é a segunda vez que eu tô escutando isso, mas eu não sei, porque eu já tô terminando lá o livro, eu já tô Ah, legal. no 11º, eu acho que são 12 capítulos, né? Tô no Isso. penúltimo, eu acho. E daí, já é a segunda vez que eu escuto isso, só que eu não sei se foi alguma conversa lá no grupo ou se foi no livro, e eu fiquei com isso Uhum. na cabeça, porque eu nunca tinha visto e eu não faço. Mas assim, se é algo que equivaleria ao aterramento, então tá bom, tô salva. É. Equivale ao aterramento, mas também não, porque na verdade a gente está só direcionando essa energia extra para o escudo Uhum. mágico, porque caso tenha energia extra, às vezes não tem, né? Mas assim, é sempre Ah, bom alimentar o escudo mágico, né? Porque o escudo mágico é como se fosse uma legal. forma de pensamento, né? Legal, faz sentido. Uhum. Geralmente eu Sim. mando pro universo mesmo. Eu mando. Quando eu distraço, né? Eu falo o Uhum. contrário que eu falei no início. E Uhum. daí que essa energia, que toda energia gerada seja mandada para o universo, para que assim Uhum. os deuses possam atender o meu pedido, enfim, Ah, e me entendi. disperso, né? Isso Entendeu? que você fala é como se fosse uma elevação de cone de poder, né? Então faz sentido Hum, você falar dessa forma. É que no nosso ritual a gente já faz elevação de cone de poder, ou seja, traduzindo, a gente já manda os nossos pedidos para os deuses, para o universo, dentro do ritual, entendeu? que bacana. Que é o que eles Bacana. chamam de elevação do cone de poder. Então, aquela energia sobressalente final, na verdade, ela é só assim, caso algum elemento fluiu mais do que os outros, porque a Entendi. energia do feitiço mesmo já foi levada, digamos assim, na hora do deslance. Ah, legal. Bom saber. Existem Uhum. essas formas. Engraçado, né? Como existem tantas Sim, possibilidades. Por isso sim. que é importante. A Michelle tinha colocado lá no grupo, eu tô fazendo errado esse tempo todo. Né? Assim, para quem Uhum. estiver escutando, não existe forma. Só se for, realmente for alguma coisa muito louca, assim. É, Mas, no geral, não existe certo ou errado, porque até dentro da própria Wicca, dependendo da vertente, vai ser diferente, né? Tem gente exatamente. que pratica bruxaria natural ou bruxaria tradicional, vai ser diferente também. Uhum. É isso Bom mesmo. saber. E outra Muito coisa que eu bom. faço também, que se equivaleria a esse dispersar de energias, sabe o que eu Hum. faço? Eu pego o incenso, se ainda tiver, se já tiver acabado, eu acendo um novo, um palo santo, e eu disperso Uhum. com a fumaça. Vai Ah, legal. dispersando essa energia sobressalente, sabe? Ou então pode fazer com o sino também, eu aprendi dessa forma. Legal, com certeza funciona, né? O sino, ele é uma faca de dois legumes, eu acho, porque o sino porque você sabe que o sino ele também é usado assim, milenarmente, ele é usado para invocações, Isso, né? Por isso. isso que eu acho que pode ser uma faca de dois legumes, porque se É, você quer dispersar energia, você usa o sino, você pode invocar uma energia que é. está sem eira, digamos assim, Ah, né? sim. É porque algumas coisas da minha prática eu uso do. Não sei se é o certo, que é algo que eu aprendi que seria da magia quemética, sabe? Que é Uhum.
da parte egípcia. E eles usam muito para banimento também. Ah, legal, legal. Se você tá com essa egrégora em mente, então com certeza é isso que você tá fazendo. É isso. Mas que tudo vai dar alerta que você deu. Porque, assim, quem tá escutando, às vezes não sabe, né? Talvez não saiba, é verdade. Se você tiver com seu intento muito forte, não tem como falhar. Mas se o intento tiver muito aberto, né? É aquela coisa. Se você não sabe para onde você tá indo, qualquer lugar serve, né? Inclusive sua energia. É verdade. Muito bom. E eu acho que é isso, assim, né? Do capítulo a gente falou tudo. Teve alguma coisa que a gente não falou? Não, acho que falou tudo. Ele é tão curtinho, né? Só tem 3 folhinhos. Eu acho que a melhor forma de aterramento depois de um ritual é realmente comer e beber. Não é à toa que a gente tem, né? Depois o ritual de comer, de beber. Mesmo no individual, eu acho que faz todo sentido fazer esse aterramento com a comida. Assim, nem que seja, gente. Eu já falei isso aqui em algum vídeo. Nem que seja você pegar um pão velho, colocar um azeite, um orégano, botar no forno e fazer uma torradinha de azeite com orégano e tomar um suco de fruta, uma água, sei lá, né? Qualquer coisa. Isso já é um aterramento suficiente para o seu corpo, né? É verdade. E é a melhor coisa, né? Se for um vinho, melhor ainda. Mas não tem vinho, toma água com torrada, gente. Qualquer coisa, mas comam depois do ritual, é a melhor coisa. Uma frutinha que seja, uma banana, uma maçã que seja, já ajuda. Exatamente, com certeza. Então é isso, né? Eu acho que falamos tudo. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, quiser comentar, assim, conta pra gente como que você faz o seu ritual de encerramento, como que você se despede dos seus quadrantes, né? Conta aí que com certeza a gente vai adorar ver outras formas de fazer isso, né? E até o próximo Clube do Livro, então. Blessed be!